Muito boa tarde, estamos iniciando o programa Zona Esportiva desta quarta-feira, dia 14 de dezembro de 2016. Programa que é levado ao ar de segunda a sexta-feira, aqui na sua TV Santa Maria, canal 19 da NET, e também tu pode acessar pelo endereço eletrônico www.tvsantamaria.com.br para o mundo todo. A gente se preocupa, né? Mas a TV Santa Maria é NET. Gente, eu tinha o programa Tradições, tenho ainda aqui. E para minha surpresa, eu conversei com uma amiga em Nova York que assistiu o programa. Estava lá zapeando na internet e assistiu o programa. Então a gente não imagina aonde a gente chega hoje com essa ligação mundial pela internet. De repente temos assistido lá no Afeganistão, a gente não sabe, né? Programa que leva ao ar sempre as notícias do esporte, com o enfoque principal no esporte amador, sem esquecer do profissional, é claro, né? Mas o enfoque maior é do amador. Essa é a proposta da TV Santa Maria, dar força, dar destaque para essas pessoas que lutam com dificuldade, com hombridade, não desistem nunca, porque não é fácil fazer esporte amador, né? Então a gente está aqui para isso. E para nossa alegria, eu estou recebendo aqui hoje a Sônia Marinho, que é responsável pelo departamento de futebol do Corinthians Atlético Clube, e está ali atrás das câmeras, porque ela é tímida, a Letícia Aguiar, que é formada em Educação Física pela Universidade Federal de Santa Maria, e a responsável técnica lá, e ela não quis aparecer aqui, né? Ela nos deu um bolo, né? A Sônia ficou lá tímida, né? Tímida. Prazer em te conhecer, prazer. Obrigado pela presença. Né? Que bom a gente ouvir falar no Corinthians Atlético Clube, um clube que sempre, eu estava dizendo aqui para ela agora fora do ar, nos bastidores, que eu tive orgulho de frequentar o Corinthians na época de handebol, de escola, depois o futsal, e é uma equipe de destaque, teve destaque no basquete, né, por muito tempo, está voltando o basquete agora, parece. Carro-chefe, né? E era bom subir aquelas escadas do Corinthians ali, sentir aquele ginásio vibrante, cheio, lotado, né? E agora temos aí um campeonato de futsal, um torneio de futsal feminino, e é para isso que a Sônia está aqui. Obrigado pela presença, e nos fala um pouquinho a respeito aí do Corinthians e desse torneio que tu está organizando para o próximo domingo, né, dia 18. Dia 18. É a 16ª Taça SM Corinthians. Já foi considerado um dos maiores torneios do estado pela rádio de Ijuí, que na época a gente conseguiu 28 equipes, reunia 28 equipes num domingo e ficou bom, terminou num prazo bom para todas as equipes. Ninguém saiu reclamando do horário, porque todo mundo achou que ia terminar 1 hora, 2 horas, não. Ficou dentro do limite. Então, com isso, a gente conseguiu chegar à 16ª edição. Espero, sim, foram convidados mais de 30 equipes, mas a gente, infelizmente, não pode. A gente teve que colocar um limite, né? Então, o limite é de 20 equipes. E, como bom brasileiro, o futsal feminino podia ficar para trás das confirmações, né? Deixar para a última hora. Então, a gente está aguardando. A gente tem equipes interessadas de Santa Catarina, que eles estão correndo atrás de transporte, porque é difícil. Para todo o esporte, o feminino não fica para trás, né? Nas dificuldades. Porque é final de ano, né, nas dificuldades. Mas eles estão com bastante interesse em vir. Na edição passada veio uma equipe do Uruguai, muito boa equipe. Então, aí o nosso torneio se tornou internacional. Então, para nós sempre é bom que venham essas equipes de longe, claro, não tirando os méritos das nossas aqui, né? Mas o que eu vou te dizer assim, se vir essa equipe, o nosso torneio só vai engrandecer, né? Porque de Santa Catarina até hoje não veio nenhuma. Tem algum custo de inscrição? Qual é o custo de inscrição? Tem, o custo da inscrição é de R$200. R$200. Mas a premiação é primeiro e segundo. O primeiro lugar é R$700, mais troféu e medalha. O segundo, troféu e medalha, é R$300. Troféu e medalha para terceiro, troféu disciplina, goleiro e goleador troféu. Eu estava me lembrando agora, conversando com a Sônia aqui, eu não lembrava disso, mas eu cheguei a apitar um torneio de vocês lá, acho que foi 2009 ou 2010. Não foi junto com o que hoje é guarda? Sim, isso. Me lembro agora que eu apitei lá o dia todo, lá um domingo, lá um torneio lá, porque eu fazia parte da CASM, né? E agora me veio a memória que eu apitei um jogo por isso que eu estava lembrando de alguma coisa. Mesmo. Mas o esporte amador em geral, e a gente tem falado nisso aqui seguido, Sônia,
ele só sobrevive pela abnegação de muitas pessoas, né? Imagino que vocês não sejam diferentes, porque apesar de ter toda a estrutura do Corinthians por trás, e como tu falou, as pessoas deixam para a última hora a inscrição, custam. Realmente a gente sabe que, R$200 pode ser um valor baixo, mas de repente algumas equipes, e tem quem tem transporte. Tem dificuldade. Né? Mas o importante é que vai acontecer. Vai acontecer. Né? Que tem destaque, e é bom a gente saber disso, né? Eu estava falando agora aqui também para elas, que Santa Maria tem essa peculiaridade. Teve muito tempo que Santa Maria ficou aí só refém do esporte do futebol. Inter, Rio Grandense, futebol amador. E a gente está vendo voltar aí o futsal, voltando com força. O futsal feminino está forte. O futebol masculino voltando para campeonatos importantes. O handebol, que Santa Maria foi o celeiro de handebol, foi capital do handebol a nível nacional, sair daqui para a seleção, está voltando. O Corinthians com basquete está retomando e foi uma das forças, e é reconhecida hoje em todo o Rio Grande do Sul como um dos nomes principais. Está retornando com o adulto também. Que bom isso. A gente falava ontem aqui a respeito de outros esportes, como a canoagem, com esse projeto do Givago, do Gilvan. O pessoal de esporte de força está vindo aqui agora. Rugby, futebol americano. Que bom a gente saber disso, né? E saber que o Corinthians está lá ainda, é uma instituição centenária, mas depende de pessoas, né? Como é que está o apoio de empresas para os projetos de vocês lá? Para o nosso projeto, não só para o nosso, mas acho que pela cidade, os projetos de muita gente tá pouco ainda. Que infelizmente é aquela coisa assim, de repente um projeto maior, se tu jogar um estadual, quem sabe uma empresa, porque ela aparece mais, ela possa te dar, mas para essas competições, tipo torneio, é mais difícil conseguir verba. Né? É bem mais difícil. E em termos de trabalho lá dentro tá aqui a Letícia, que não quis participar com a gente, ele nos deu carão, né, que é responsável técnica. Além do feminino, escolinhas, essas coisas, os Corinthians, como é que tá? Escolinha, a gente está reativando elas a partir de janeiro agora. Categorias de início agora, categorias sub-7 e sub-9. Aí, depois, na sequência. Na sequência. Essas a gente vai iniciar agora. E como é que está a estrutura do Corinthians lá? Porque o Corinthians, eu não sei como é que sobrevive hoje. Tem sócios ainda? Tem associados? Tem... Sócios, as atividades, a deslocação de quadras. Locação de quadra, né? E realmente isso que eu falava agora, e eu sempre digo que são aquelas lembranças de infância, é como tu saborear um prato, né? Eu me lembro que esse dia eu estava em casa e me escorreu água na boca assim, porque eu lembrei na época que eu era pequeno, eu ia para a fronteira e umas primas me davam milho assado na boca do fogão a lenha, sabe? E ela assava o milho ali, passava manteiga caseira e me dava. Sim. E a gente fica lembrando, e agora conversando com a Sônia aqui, a gente lembrando assim, como era bom subir aquelas escadas do Corinthians, né? O Corinthians lotado, escola, eu lembro, eu tinha na época 13, 14 anos, depois com o futsal, veio aquela vibração, e o Corinthians tem isso, porque ele tem aquela coisa assim, o tamanho da quadra é ideal para o tamanho da arquibancada que tem ali. E aquilo fervia, aquilo vibrava, aquilo era, né? E que bom saber que ele está lá ainda e que vocês estão lutando com dificuldades aí. E fica aí o convite para as pessoas, né? Os times que ainda não confirmaram, confirmem, até o pessoal poder se organizar, porque fica complicado, o Congresso técnico será feito no dia. No dia que fique bom. As equipes decidem, né? A gente não tem... A gente organiza a competição. No momento que chegam as equipes... Se reúne e define. A previsão de horário de começo... 9 horas. 9 horas, né? 9 horas. E término... Aí depende do número de Bom, lá equipes, tem iluminação tranquilo lá. E me diz uma coisa, a questão que se faz necessária perguntar para vocês. Arbitragem, quem vai... Arbitragem, a gente está em negociação com a ASAF. Até a gente já tem os nomes, são pessoas de... Não precisa te dizer, sendo da ASAF, é de alto nível. Até eu vou ligar para eles hoje, a gente está em negociação aqui financeira. Infelizmente, para nós fazer uma competição, a arbitragem se torna caro, mas é o que carrega o torneio, né? É a arbitragem. Então tem que ter a arbitragem de pulso, né? Então a gente está em negociação. A princípio é azar. Até porque apitar feminino, gente, as gurias são meio brabas, mulher, né? É complicado. Elas são meio brabinhas. Eu me lembro que eu apitei lá, tinha uns que chegavam ali, o homem tu fala uma vez Qualquer batida elas acham que é falta. Daí, mas não me deram, aquele árbitro já está roubando. E aí tem aquele detalhe, né? Por exemplo, se a gente está apitando um show masculino, o cara chegar, a gente pode ser mais grosseiro. Com mulher, tu já tem que ser um pouquinho mais, tu às vezes acaba ouvindo e tem que ser mais delicado também para isso, tem que ter essa sensibilidade. Se bem que apitar, eu sempre digo que eu aprendi isso na época que eu fiz curso, que a regra mais usada é o bom senso, né? Claro, sempre o bom senso impera. Ingresso, haverá cobrança ou é livre? Não. A entrada será um brinquedo, não é obrigatório.
Mas a gente pede colaboração de um brinquedo que à tarde chegará o Papai Noel lá, terá a chegada do Papai Noel para arrecadar esses brinquedos e no meio da semana a gente vai destinar a crianças carentes. Então a gente já está arrecadando, a academia que tem ao lado lá, a Academia Equilíbrio, já tem uma caixa arrecadando e no dia também a gente vai arrecadar com o público e as equipes participantes. E esses brinquedos são direcionados destinados a crianças carentes. Crianças carentes. Então tá aí, gente, ó, fica um convite especial para esse dia 18, domingo agora, a partir das 9 horas ali no ginásio do Corinthians, né, para quem não conhece aqui, né, na General Neto, um endereço consagrado, torneio de futsal, 16ª edição. Peço às equipes aí que não confirmaram, né, dê uma mão para a Sônia aí, porque gente, a gente sabe que é organizar, de repente tu tá aí esperando, tu tem a previsão de começar às 9 horas, se tem 20 equipes, daqui a pouco chega a 30, que bom que venham, né, mas tem a questão da arbitragem também, e como ela falava, a arbitragem, para quem paga é muito, às vezes para quem recebe é pouco, né, porque a gente sabe que os árbitros eles sobrevivem de outros trabalhos. A gente tem orçamento das duas arbitragens, mas a gente faz um levantamento, entra um acordo, faz reunião, vê o que é melhor. Mas é bom, eu sei que é final de ano, né, e aí a dificuldade toda, mas fica aí o apelo que a gente sempre faz aqui, eu faço todos os dias, para empresários, para empresas, gente, são investimentos às vezes pequenos, pelo retorno. Imagina o Corinthians, uma instituição centenária, eu não sei quantos anos existe o Corinthians? Tem 86 anos. 86 anos, né? Destaque, porque a gente sai fora daqui de Santa Maria e fala no Corinthians, o pessoal lembra da época do basquete, lembra na época dos torneios de handebol, lembra na época dos torneios de futsal que Santa Maria vibrava. Então ligar o nome a uma instituição centenária, com certeza tem a escolinha, quer dizer, tu está tirando crianças da rua, é aquela questão de dar opção, né, para que o jovem não fique ali nos parques, nas praças, fazendo coisas que não deve, e dando força para o futsal feminino, que eu sei que é muito forte em Santa Maria, precisa mais de união. E nós conversamos aqui fora do ar agora sobre isso também, eu tenho falado toda semana, que é as entidades que estão aí, o futsal feminino, o futsal masculino, o handebol, a cena, a questão de remo e canoagem, o rugby, o futebol americano, se unir um pouquinho mais, né? Eu acho que a gente perde um filão de ouro de se juntar. Tem um torneio de futsal lá, vamos pegar uma equipe de rugby, equipe de futebol americano, vamos lá apoiar, vamos levar lá. Contrário, a mesma coisa, eu acho que a gente está perdendo isso aí, a chance para a gente, como dizia meu avô, quanto mais foice, mais roçado. Claro. Né? E é uma oportunidade única de a gente se unir. E eu sempre digo que Santa Maria tem essa questão. Tem duas faculdades de educação física fortes, que é a Universidade Federal de Santa Maria e a FAMES, que formam bons profissionais. A gente tem profissionais daqui que se destacam no Brasil e no mundo todo. Tem material humano, é uma cidade gostosa, está num centro geográfico de 1.100.000 pessoas. O que precisa é a gente sentar um pouquinho, conversar mais, né? Vamos trabalhar para a cidade. Como eu sempre digo, quem leva o nome de Santa Maria são as pessoas que saem daqui. Né? É o Corinthians que leva o nome, foi agora, eu tive ontem aqui o pessoal do esporte de força. Então fica o apelo. Eu agradeço a Sônia pela presença. Espero que tu retorne semana que vem com a gente aí depois de realizar o torneio, para a gente fazer um apanhado. Né? Seja nossa parceira, a TV Santa Maria está aí para isso, sempre nos use, né? E foi um prazer te rever, né? E até ela lembrou de um fato aí do Vinícius que jogou basquete um tempo lá, né? Até um tempo eu vi a foto dele lá com a camisa verde lá, né? Obrigado pela presença, a gente vai um rápido intervalo e voltamos em instante para dar sequência no programa.